Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco TV Digital. E nesta noite você vai ver culturas de cobertura para fertilizar o solo. É o Cover Crop no Cerrado. Tem entrevista ao vivo com Wilson Vaz Araújo, diretor de Crédito e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Vamos falar sobre o recém-lançado Plano Safra 21-22. Tecnologias inovadoras mudam a vida de pequenos produtores no oeste da Bahia. A cultura do sorgo como opção na safrinha com sua combinação de híbridos. E sobre as condições do clima, eu converso ao vivo com Amanda Souza, meteorologista da Meteored. O Agro em Foco TV Digital começa agora. E a gente abre a edição de hoje falando sobre cultivar lavouras específicas apenas para fertilizar e construir o solo. É uma prática que vem sendo utilizada nos biomas brasileiros. São novas tecnologias para melhorar o desempenho no campo. Na reportagem especial de hoje, Randy Soares mostra como a chamada Cover Crop garante a fertilidade no Cerrado. Cover crop, ou simplesmente culturas de cobertura na prática. Neste sistema de produção, é feito o plantio associado de duas ou mais culturas com o objetivo de aumentar a fertilidade do solo, entre outros benefícios. As culturas de cobertura são essenciais para resgatar a biodiversidade biológica do solo para solos de alto desempenho produtivo, trazendo equilíbrio de espécies e reduzindo agentes fitopatogênicos nas raízes das plantas. Flávio Jesus, pesquisador da Embrapa, destaca os benefícios desse sistema. A melhoria da estrutura física do solo, a disponibilidade de nutrientes, principalmente os micronutrientes, né? E ainda a capacidade do aumento da disponibilidade de água, né? Principalmente nas culturas da soja, na época de veranico, e também na cultura do milho. Se você aumenta o teor de matéria orgânica do solo, você aumenta, entre aspas, a sua caixa d'água, né, disponível para essa cultura, para essas duas culturas. E isso é bastante relevante nessas épocas de veranicos. Aqui na região de Sorriso, no Mato Grosso, os agricultores têm experimentado um aumento de produtividade das principais culturas, como soja e milho, através do sistema de plantas de cobertura, o chamado Cover Crop, que contribui de forma significativa para o enriquecimento e equilíbrio do solo e meio ambiente, e tudo isso de maneira sustentável. Quando a produtora Dude Paiva chegou a Sorriso junto com o marido, o seu Luiz, foi difícil acreditar que daria certo plantar em solos pouco férteis, porque os terrenos não eram ideais para o plantio. Eles começaram investindo na pecuária, até que um dia, voltando da cidade, viu algo curioso. Eu vindo de Sorriso para cá, falei para o meu marido assim, nossa, mas que loucura esse senhor aí, quem é? Será que planta aqui? É o seu Vitório, né? Uma pessoa conhecida. Está fazendo uma plantação numa sujeira tão grande, ele deve estar plantando esse capim, era o plantio direto, que a gente estava começando a conhecer naquele momento. E sabe aquela história de que se ele pode fazer, eu também posso? Foi a partir daí que a família começou a investir no plantio de culturas de forragem como solução para o início e expansão da atividade agrícola na Fazenda Santana. A gente fazia no começo de tudo, na cobertura, era o milheto. Depois, além do milheto, a gente passou a fazer a cobertura com a segunda safrinha de milho. Aí a gente tem braquiária e hoje, com a nova pesquisa aqui, eles fazem cobertura com feijão guandu, eles fazem com girassol. As plantas de cobertura possuem alta capacidade de produção de palha e suportam melhor o estresse hídrico, além de manter os nutrientes no solo. Tudo isso
potencializa o desenvolvimento das safras de soja e milho. A Embrapa está presente na região e criou uma vitrine tecnológica para criar consórcios de plantas. A empresa estuda a combinação microbiológica de culturas já disponíveis no mercado e se elas são capazes de melhorar os resultados nas plantações. Qual material combina com esse? Qual semente combina com essa? Qual crescimento vai bem nessa área? Depois das avaliações básicas, o que é avaliação básica? Produção massal, o que produziu de massa, né? O que tem essa planta, o que a gente faz a bromatologia dessa planta, o que ela tem na sua consistência, né? As substâncias que ela tem de maior valor. Por exemplo, o girassol tem muito potássio, o nabo carrega uma quantidade muito grande de potássio. Daí, depois desses primeiros testes, né, esses testes preliminares, muitas vezes só visual mesmo, a gente faz uma avaliação qualitativa aí com 7 a 8 itens qualitativos. Depois que esses primeiros ensaios a gente consegue avaliar 2 ou 3 anos, a gente leva para produtores. Um resultado já comprovado é a combinação do milho com a braquiária. A gente domina a tecnologia de produção do milho em consórcio com a braquiária de uma forma mais tranquila, usando subdoses de herbicida, né, controlando aí o crescimento da braquiária sem prejudicar o crescimento do milho. Esse é o mais comum. Além desse consórcio com o milho, a gente pode entrar ainda com crotalárias no meio do milho, estilosante no meio do milho, claro, sempre focando em produção daquele grão, né? E tendo uma cobertura satisfatória ainda, suprindo essas outras necessidades que a gente falou, né? De cobertura de planta no solo. O filho da dona Dude associa o uso da braquiária na plantação aos bons resultados obtidos na propriedade. A braquiária ela ajudou na produtividade, na palhada, na matéria orgânica, nas áreas mais arenosas, onde que a gente tinha uma baixa produtividade no soja, e ela veio agregar e também fazendo a integração, né, lavoura-pecuária. Os consórcios de forragem são capazes de gerar até 7 toneladas de matéria orgânica por hectare no solo, o que aumenta consideravelmente a disponibilidade de nutrientes para as culturas e, do ponto de vista econômico, a técnica também se mostra vantajosa. Nós podemos ter aí até 300 quilos de potássio ciclado, estocado nessa biomassa seca por hectare por ano. Além de fósforo, além de nitrogênio. Então a ciclagem de nutrientes é um serviço ecossistêmico fantástico. Fizemos alguns cálculos recentes e com essa biomassa de 7 toneladas de matéria seca, o produtor consegue, em nutrientes, quando a gente faz a relação desses nutrientes estocados nessa biomassa com o NPK, com o adubo NPK encontrado no mercado, o produtor chega até R$8.000 por hectare em nutriente estocado. O seu Luiz Fernando relembra quando decidiu apostar na cobertura das áreas de plantação, uma técnica que para ele se tornou sustentável e rentável. Isso aí é a sustentabilidade, entendeu? Você proteger o solo, entendeu? E deixar com que o solo absorva tudo isso aí, entendeu? Então o sistema trabalha como o sistema da mata, entendeu? Então a infiltração de água vai toda para o lençol, entendeu? É isso que a gente tem que abastecer, o lençol, e a gente vai ter maior produtividade, é tudo de bom para todo mundo. A gente está fazendo um outro experimento com a braquiária piatã, entendeu? E a gente está usando o estilosante Bela, que é um lançamento da Embrapa, que ele é para terra mais argilosa, entendeu? E tem nabo forrageiro, você vai ver lá em cima, tem 6 produtos junto, 6 variedades junto num sistema. Hoje, a Fazenda Santana, do seu Luiz e da dona Dude, é um modelo de produtividade na região, depois do uso do sistema de plantas forrageiras. A propriedade deles cedia em 2021 o evento anual do Clube Amigos da Terra, uma associação criada há 19 anos para difundir tecnologias na região de Sorriso, como explica a organizadora. O produtor certamente ele vai ter um ganho significativo no resultado final da sua safra,
né? Então, a importância de nós estarmos aqui mostrando isso em loco para o produtor e depois também apresentando os resultados, né? É para que isso realmente seja viabilizado dentro das propriedades aqui da região. Que exemplo, né, de casal, né, seu Luiz? Parabéns aí pela reportagem também ao Randy Soares, toda a equipe, muito boa, muito bem colocada, né, falando ali sobre o consórcio do milho com a braquiária, a proteção do solo, muito bem colocada ali na fala do seu Luiz, né? Isso é sustentabilidade, isso é proteção do solo. E com certeza a gente vê esse exemplo aí muito vivo, né? E aqui agradecendo, claro, né, todo mundo aqui na nossa audiência de hoje, o Thiago Lourenço, lá de Araxá e região, Ezequiel, informação de qualidade, pessoal do Tocantins aqui com a gente também, Carlos Raup, boa noite a todos, a Rebeca lá do campus de Rio Verde está aqui com a gente, muito obrigada, o pessoal aqui também de Itapeva, interior de São Paulo, boa noite, Carlos Piva, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre previsão do tempo também hoje no programa com a Amanda Souza, e ele falou que na região dele esquentou um pouco hoje, viu? Agora 11 graus. Daqui a pouquinho você me escreve aqui qual região que você está falando. E olha, a gente agradece também por essa reportagem especial, pelo incentivo e apoio do CAT, que é a Associação de Produtores Rurais de Sorriso, lá em Mato Grosso, e também, claro, como a gente viu ali, o apoio da Embrapa Agrosilvio Pastoril de Sorriso, em Mato Grosso. Muito obrigada. E assim, claro, como a gente acaba de ver no Cerrado, o Agro em Foco TV Digital vai trazer em breve mais reportagens da websérie de Cover Crop em outras regiões do país, tá bom? Vamos agora então com as atualidades. O Banco do Brasil anunciou 135 bilhões de reais para a safra 2021-2022. O valor é 17% superior ao volume aplicado na safra passada. O banco vai operar com as taxas divulgadas no anúncio do Plano Safra do Ministério da Agricultura, ocorrido no último dia 22. Pequenos produtores rurais, por meio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vão contar com juros que variam de 3% a 4,5% ao ano para operações de custeio. Para os médios produtores rurais vinculados ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, as taxas de juros praticadas com custeio serão de 5,5% ao ano. E para os grandes produtores, a taxa de custeio será de até 7,5% ao ano. Pois é, falando em Plano Safra e lançado também pelo Banco do Brasil, na semana passada o governo federal lançou o Plano Safra 21-22, o que, como sempre, né, a gente sabe que tem grande impacto em toda a cadeia aí do nosso agronegócio. Então, para falar aí mais com profundidade sobre as novidades do plano desse ano, eu converso agora ao vivo com Wilson Vaz de Araújo, diretor de Crédito e Informação da Secretaria de Política Agrícola do MAPA do Ministério da Agricultura. Seja muito bem-vindo, Wilson. Prazer tê-lo aqui nessa nossa edição. Obrigado, Renata. O prazer é todo meu, né, em poder falar contigo e com todos os telespectadores aí do seu programa. Pois é, o que a gente quer saber, né? O Plano Safra, na avaliação de vocês e pelo que vocês receberam aí dos produtores rurais, contemplou realmente o que vinha sendo pedido, né? A gente teve sim um incremento aí de 6,3% frente ao plano anterior. Vocês conseguiram aí chegar no montante ideal, adequado, Wilson? Olha, Renata, a avaliação que nós fizemos internamente, né, e a partir também da repercussão do plano, é de que nós conseguimos, né, mesmo um ambiente, né, que todo mundo sabe, né, de dificuldades fiscais, né, pela qual atravessa aí a economia brasileira, eu penso que nós conseguimos um plano safra assim, equilibrado entre volume de recursos, taxa de juros, né, e assim, conseguimos, né, fazer com que todos os segmentos e atividades fossem contemplados dentro do Plano Safra. Não tivemos que sacrificar, né, nenhuma atividade ou nenhum segmento.
De maneira que a leitura que nós fazemos é que temos novamente um bom plano safra, em condições de nos conduzir a uma safra melhor do que esta que está se encerrando agora no dia 30 de junho. Perfeito, claro. Outro ponto, né, bastante colocado também para os produtores é que tinha que haver realmente, né, ou aumentaria o volume ou a questão das taxas de juros também ficaria ali um a depender do outro. Então, houve essa questão aí por parte dos produtores que o governo teve que fazer aquele ajuste e acabou aumentando aí as taxas de juros tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande produtor, né? Então, eu gostaria que você colocasse um pouco, né, como é que foi feita essa situação para que a nossa audiência compreender. Nós temos uma avaliação, né, que é a partir de informações do Tesouro Nacional, que para cada 1 ponto percentual de taxa de juros implica num dispêndio para o Tesouro Nacional da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais, né? Então, e aí analisando, né, a necessidade de recursos que se tem, e toda a questão, né, do comportamento das variáveis macroeconômicas, de taxa de juros, inflação, câmbio e, como você bem mencionou, um aumento na taxa de juros era inevitável, tá? E nessa necessidade, né, de aumentar a taxa de juros, a gente preservou, na verdade, as taxas, né, de certo modo, para todos os produtores, mas mais especialmente para o Pronaf, cuja variação foi da ordem de 10%, saindo de 2,75% ao ano e 3% ao ano, e 4% ao ano, para 3% e 4,5% ao ano, portanto, uma variação de 10%. Para o médio produtor, também a variação foi nessa ordem de 10%, né? Passando para 5,5% para custeio e 6,5% para investimento. E os programas de investimentos prioritários situaram também na ordem aí de 20%. Tá? E os grandes produtores, e mais a financiamento para armazenagem e até o segmento de cooperativas, né, nos investimentos, o aumento foi da ordem de 25%. Mas, mesmo assim, se você for analisar em termos de juros reais, ou seja, o quanto que essa taxa de juros está acima da perspectiva de inflação, a leitura que nós fazemos que o juro real ele está bastante razoável, para não dizer bom, em algumas situações, até negativo. Tá? Então, eu acho, de certo modo, com a taxa bastante favorável. Agora a questão do volume, né? A gente sabe que no plano anterior, muitas linhas ali de financiamento acabaram tendo aí os seus recursos escassos, né? Acabaram antes do período. Isso pode vir a acontecer com esse volume disponibilizado ou não, né? Qual que é a leitura que o governo vem fazendo diante aí desse potencial de desenvolvimento do agro brasileiro? Olha, a gente não dá para afirmar, entendeu, que não corre o risco de lá, mas a parte final do Plano Safra, algum programa não venha a ter esgotamento de recursos, tá? Não dá para afirmar, porque nesse ano que passou, todos nós, não foi só o governo, não foi o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, mas todos, inclusive agentes financeiros e os próprios, né, produtores, suas lideranças, ficaram surpreendidos com a demanda que houve, sobretudo em termos de investimentos. Né, com a dificuldade da pandemia, incertezas, né, alguma incerteza, mesmo assim os investimentos foram muito fortes. E não há sinais de que haverá retração desses investimentos, mesmo com esse ligeiro aumento que nós tivemos na taxa de juros. Então, foi realizado um aumento de recursos no Pronaf da ordem de 19%, 29% para as operações de investimento. Todos os programas de nossos investimentos sofreram aumento no volume de recursos, em média de 30%, mas os recursos, né, naquelas prioridades para a sustentabilidade da agricultura, consubstanciado aí no programa ABC, embora nós temos outros programas também que estão recheados de possibilidades de financiar práticas sustentáveis, né? Então, esse ABC veio com um aumento de 101% no volume de recursos em relação ao ano passado. E a construção de armazéns, que foi uma demanda muito forte, todas as demandas vêm dos produtores rurais, e eles foram muito enfáticos na demanda, né, para recursos para financiar a estrutura de armazenagem. Então, aí também aumentamos em 84%
o volume da safra passada, e eu te digo assim, em nenhum momento nesses anos aí que passaram, você teve uma demanda no nível dos recursos que estão sendo alocados agora. Sempre foram bem inferior a esse volume. Então, a gente entende que deveremos ter um atendimento satisfatório, não descartamos a possibilidade de algum programa se esgotar, né, um pouco mais cedo, mas sempre temos a possibilidade de fazer remanejamentos, eventualmente, de um programa que não teve o mesmo desempenho. Tá? Então, a gente está, de certo modo, começando hoje o Plano Safra, e a gente está bastante confortável para caminharmos aí para mais um recorde de produção, entendeu? Se São Pedro nos ajudar, as condições climáticas, tá? Tecnologia não irá faltar, e os recursos para fazer a safra também não. Também temos um avanço dos recursos livres, né? Aí dando suporte para os grandes produtores, sobretudo nas suas operações de custeio. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar com um certo conforto, tá? Hoje nós estamos anunciando o fechamento dos recursos da safra, que encerrou ontem. Tá? Então, nos recursos naturais, alcançamos 249 bilhões e 500 bilhões. Tá? Se considerarmos aí a CPR também, chega-se a 270 bilhões de reais. De maneira que eu acho que o ano que vem não vai ser diferente também. Tá? Muito bom, Wilson. Bom, lembrando então, muito bem colocado, né? Hoje, então, começa essa disponibilidade aí dos recursos do Plano Safra 21-22, sempre no primeiro dia, né, de julho, encerrando ali no último dia de junho do próximo ano. E falando, claro, sobre uma questão muito importante, que é o olhar, né, para a sustentabilidade. Isso, inclusive, a gente conversou em algumas edições aqui do nosso Agro em Foco TV Digital, inclusive com o Bruno Luque, da CNA, outros representantes importantes também, que é um olhar bastante atento, né, do mapa também nesse sentido, de trazer mais volume de recursos para esses programas, planos direcionados, como, por exemplo, o programa ABC, que teve aí um incremento de mais de 100% frente à safra anterior. Esse era um dos grandes propósitos da ministra Tereza Cristina? Com certeza, tá? Desde que ela assumiu, ela colocou como prioridade o atendimento ao pequeno produtor, a questão das práticas sustentáveis na agricultura, tá? E investimentos e outros investimentos que, eventualmente, o sistema financeiro não alcança satisfatoriamente, né, a taxas livres. E essas prioridades, elas vêm se confirmando, né? Ficou muito claro nesse Plano Safra, foi sim bastante, né, discutido, empenho para que isso acontecesse, e a gente viu agora a reportagem que passou anteriormente aí da Fazenda Santana, que é um exemplo, né, mais bonito e mais adequado para esse momento que nós estamos conversando, e várias, né, situações como essa estão se replicando no país. Então, eu acho que, além do esforço que você dá, né, pelo crédito oficial, talvez o mais relevante é o efeito multiplicador que a adoção dessas tecnologias gera na região onde ela está presente. Então, eu acho que isso é muito relevante e isso é uma coisa sem volta e nós estamos todos empenhados, né, em fazer com que isso aconteça, né, seja muito mais disseminado. Tá? Perfeito. Para a gente já caminhando para o final aqui, qual que é a mensagem, então, que fica para esse primeiro, né, de julho, para esse primeiro dia de disponibilização aí dos recursos do novo Plano Safra 21-22? Qual é a mensagem principal aqui para a nossa audiência, para os nossos produtores? A mensagem é que a gente vem de um ano, né, com bons resultados, tanto de produção física como de resultados financeiros, tá? E que os produtores, né, estejam motivados para fazer mais um ciclo, né, de produção. Hoje, se não saiu ainda, eu não sei nessa última hora, até poderia sair as portarias de equalização, né, do Ministério da Economia sobre esse Plano Safra, que poderia sair numa edição extraordinária do Diário Oficial hoje ainda, mas com certeza, se não saiu, amanhã com certeza está saindo, de maneira que todos os agentes financeiros já estão em condições de acolher propostas, né, seja de custeio ou de investimento, para as suas atividades. De maneira que o que a gente deseja, né, é que caminhemos juntos, tá, no mesmo objetivo de alcançarmos uma boa safra, um bom resultado, né, garantir aí uma boa renda no campo, nas cidades, no interior, na região, enfim, no país tudo, e mesa farta, né, aos nossos consumidores. E também uma geração de divisas, né,
que o agronegócio proporciona muito bem, que dê certo conforto para a economia brasileira e para os cidadãos brasileiros. Então, a mensagem é de otimismo e a ministra Tereza Cristina tem sido muito enfática e ela transmite isso quando ela se pronuncia. Tá? Então, essa é a leitura de todos nós aqui do Ministério da Agricultura e assim caminharemos. Obrigada, Wilson, por estar aqui com a gente, então, mais uma vez, na nossa edição do Agro em Foco TV Digital, no dia aí, claro, que é disponibilizado, então, todo o volume, né, o recurso, então, para o Plano Safra 21-22. Uma ótima noite, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, uma ótima noite a todos também. Parabéns para você, Renata, pela condução do programa tão bem conduzido como você tem feito. Obrigada, a gente que agradece. Olha, muita gente aqui participando conosco, né? O Tiago, ele é de Jataí, Goiás, o Adalberto, o Daniel, boa noite a todos, de Boa Vista, Roraima, aqui com a gente, Goiânia, o Alain aqui com a gente também, o Marcelo de Formosa, Goiás. Podem continuar escrevendo, interagindo, tem dúvidas ainda sobre a questão de previsão do tempo, como é que vai ficar o clima na sua região? Manda aqui pra gente que a gente responde ao vivo para vocês, tá bom? No próximo bloco, vamos ver como a tecnologia gera inteligência e produtividade no campo, mudando a realidade de pequenos produtores. É daqui a pouco, a gente volta já já. Como proteger sua produção dos percevejos? Com um único inseticida que protege o canivetinho da soja e o palito do milho na primeira aplicação. Expedition é inovação. Novo grupo químico com modo de ação diferenciado, com excelente eficácia na fase de ninfa e adulto, confere maior qualidade aos grãos da soja e à formação do estande e da espiga do milho. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. O Ministério da Agricultura lançou nesta terça-feira o Sistema Informatizado de Registro da Atividade Pesqueira para realizar o cadastramento e recadastramento dos pescadores profissionais de todo o país. A cerimônia de lançamento ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Com o sistema, os pescadores vão poder realizar o cadastro ou atualizar a situação profissional de forma online, além de dar início à regularização do que estão exercendo a atividade de pesca por meio de protocolo. Então nós temos um potencial enorme pela frente. É uma coisa inacreditável o que o Brasil tem e não era explorado, não era usado. A pandemia nos atrapalhou? Sim, atrapalhou bastante, mas muita coisa vem sendo feita. A ministra Tereza Cristina disse que o novo sistema se tornou estratégico no Ministério da Agricultura para regularizar a situação desses trabalhadores. Que há muito vem pleiteando essa ação para que possam atuar na atividade de forma segura. Com isso, serão beneficiados aproximadamente 1,5 milhão de pescadores, que farão suas solicitações por meio do gov.br, de forma direta, segura, moderna. Com compradores afastados do mercado spot, os valores do milho seguem em queda na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. Eles seguem à espera de melhores oportunidades à medida que a colheita avança. Pesquisadores do CPEA ressaltam que as recentes desvalorizações do câmbio e, consequentemente, do cereal nos portos também influenciaram a queda dos preços no interior do país. Do lado vendedor, os que não necessitam fazer caixa resistem e evitam negociar neste momento, fundamentados na possível queda de produtividade devido ao atraso na semeadura e ao baixo volume de chuvas.
agora a gente fala quando tecnologias inovadoras são levadas para um segmento de pequenos produtores, acontecem duas coisas: maior conhecimento para a produtividade no campo e uma grande mudança na vida das comunidades. É o que vamos ver agora no oeste da Bahia com o repórter Randy Soares. Quando se fala em agricultura, logo se pensa nos grandes produtores, aqueles que exportam e que têm disponível toda e qualquer solução agro. Existe uma grande parcela de pequenos agricultores que se organizam em unidades familiar e associações. São cerca de 4,5 milhões de estabelecimentos, dos quais 50% do Nordeste. Aqui na região de Barreiras, no interior do estado da Bahia, comunidade de pequenos produtores rurais melhoraram a sua qualidade de vida com o uso de novas tecnologias e do conhecimento. O que antes era uma vida de dificuldades, hoje é bem diferente. Esses pequenos produtores rurais aumentaram a sua produção de alimentos, estimularam o comércio local e hoje buscam a autonomia. O projeto de inclusão de tecnologia do milho, desenvolvido por instituições como Pequenos Agricultores da Associação dos Produtores do Vale do Rio de Janeiro, Instituto AIBA e Corteva, tem ajudado a mudar vidas. A associação se uniram, acreditaram na proposta e a consequência disso foi a aproximação de parcerias, como a parceria com empresas, como a Corteva, até mesmo instituições públicas, como a Prefeitura Municipal de Barreiras, entraram no projeto. Esse projeto ele vem ao longo dos anos trazendo uma transformação na vida desses produtores. Sim, estamos falando de uma agricultura de pequena escala, sustentável e lucrativa. Normalmente, o pequeno produtor ele deixa de produzir desacreditado na terra, quando na verdade hoje nós sabemos que o problema não é a terra. O problema é a falta de adubação, a falta de orientação para desenvolver um cultivo. A Aprovale tem mais de 20 anos, mas em 7 mudou a realidade dos associados. O sistema produtivo trouxe para os pequenos agricultores novas possibilidades de renda. Trouxemos uma palestra técnica para falar sobre a cultura do milho e começamos a fazer um trabalho de fazer com que esses produtores entendessem a importância de se usar a tecnologia para produzir o milho. Posteriormente, nós fizemos a entrega das sementes que fariam essa geração de demanda e mostrando para os agricultores a capacidade de produção desse milho. E juntamente com a AIBA e a Prefeitura de Barreiras e outras parcerias que foram desenvolvidas ao longo desse caminho da produção de milho, nós conseguimos trazer uma outra realidade para os agricultores da Associação do Vale do Rio de Janeiro. Conseguimos trazer de uma produtividade de 0 a 5 sacos, 3 sacos, mudamos isso para uma realidade de produção de 60 sacos, 80 sacos. Luiz Antônio Pradella sempre esteve ligado ao cooperativismo e na AIBA não foi diferente. Em pouco tempo, lá estava o projeto do milho em andamento. Então, dessa forma, a ideia foi bem aceita e a ideia é o que é multiplicar a qualidade de produção, de produtividade para esses pequenos produtores, não levando somente a questão da produção, mas outros conhecimentos inerentes também, assim como cuidados com a aplicação de produtos agrotóxicos, cuidados com a saúde. Então, nós podemos levar até eles outras palestras, outros conhecimentos que possam agregar aquelas famílias que estão isoladas ou estavam um tanto isoladas, né? E hoje participando junto conosco das atividades. Então esse é o objetivo, você fazer aí um projeto de libertação dessas pessoas, daquele sistema mais antigo que hoje tem possibilidade de fazer coisas muito melhores com menos esforço. Aloísio e outros profissionais fazem o elo entre as associações menores, a AIBA, o poder público e privado. Nós, como os elos de comunicação, a gente faz o intermédio da comunicação, né? A prospecção desses produtores e a gente faz todo esse trabalho, né, de fazer a estruturação, promover esses eventos de capacitação, identificar quem são os produtores, as pessoas que querem fazer essa experimentação, implantar essas unidades demonstrativas, porque a gente faz com esse papel de transferir tecnologia, a gente
trabalha, né, quer identificar o produtor, primeiro esse pequeno agricultor, ver se realmente ele está apto, ele quer participar do processo, e a gente faz esse trabalho de introdução dessas unidades demonstrativas. Do início da parceria até agora foram 3 safras, mas os frutos, estes parecem bem maiores. Mas tudo que é novo causa estranhamento e muitos produtores não acreditavam no projeto. Não acreditavam no seu potencial, não tinha, digamos assim, coragem de investir, não tinha perspectiva, né, de produção agrícola. Então, assim, essa mudança, essa quebra de paradigmas, fazer com que esses pequenos produtores rurais tomassem coragem, ver o sorriso, na verdade, do rosto do produtor rural, do pequeno produtor rural, no processo, a partir do momento que ele investe em sua propriedade rural e que ele saiu de produção de 15 sacas de milho por hectare para 80, para 100 sacas de milho por hectare, então isso é muito significativo. Então hoje tinham áreas que tem produtores rurais que apontam que nunca comeram uma espiga de milho naquela determinada área. O conhecimento, a transferência desse conhecimento aplicado de maneira correta faz mudar e transformar vidas. Seu Joaci Teixeira foi um dos pioneiros do projeto. Pessoa simples, arretada. A atividade principal na Fazenda Brinquinho era a produção de mandioca, uma peleja danada para ter renda e sustentar a família. Mas como bom brasileiro, ele queria mudança de vida e ela veio com a tecnologia do milho. Rapaz, foi grande a mudança. Veio a mudança que a gente plantou o milho, é uma coisa extraordinária, que aqui a gente nunca tinha possuído milho. E a gente chegou assim um tempo que eu entrava dentro da roça, moça, dava aquela vontade de sorrir, porque eu pensava assim, não, meu Deus, aqui parece que é um sonho. Que a gente nunca teve uma coisa desta e ter uma roça de milho desse jeito. O que é produzido serve para alimentar a criação. E agora, sobra para ser vendido na região. O momento é de alegria. Eu já vendi, foi 20 sacos de milho. E aí deu para dar uma melhoradinha nas coisas. As galinhas sempre estão sobrando milho no terreiro, que graças a Deus tem uma coisa. Já estou criando as ovelhinhas, já estou começando a dar um milho. E dou moo milho com uns 30 quilos de milho, eu moo ele, boto no sale. Meu gado deu diferença. E aí foi uma grande história, uma coisa, eu matei uma vaca, as vacas minhas deu uma agora, fatou 2 quilos para 20 arroba. Gorda que tinha assim com quem era o toicinho, com quem era porco. No ano passado eu bati 54 sacos de milho, de pesado todo, de 60 quilos. E aí, moço, quando é que a gente viu uma espiga de milho desta? Para hoje não está andando muito, está tirando bem aí as espigas dessa daqui. Essa coisa aqui é da gente ficar muito emocionado, é nisso aqui. Pradella acredita que o projeto foi libertador e que outras culturas podem seguir a mesma lógica. A surpresa desses produtores foi quando aumentou 5, 6 vezes a produção deles em cima da mesma área que eles tinham, foi, por exemplo, inclusive com o trabalho da colheita, né? Que deu outro tamanho de trabalho, que precisou mais gente, né? Precisou voltar a fazer os mutirão de antigamente para fazer as colheitas, e também tiveram o problema um problema bom, né, da debulha desse milho e também da armazenagem desse milho ou do transporte para comercialização, porque mudou totalmente a questão do volume. Então as pessoas começaram a pensar outras estratégias que antes não precisavam ali naquele local de produção. A expectativa é de que no futuro os agricultores possam ter maior autonomia. E os sonhos dos produtores não param na cultura do milho. Temos credibilidade diante dos produtores. Nós provamos que a terra é possível produzir. E com essa prova, com esse resultado concreto, os produtores hoje sonham mais alto. Hoje eles querem incluir a tecnologia no cultivo do gado, na criação de galinha, na criação de gado, querem incluir outros, né, como já fala em criação de ovelha, já se fala em criação de porco. Então, o entendimento maior do projeto é justamente que a tecnologia e a assistência técnica, quando é plantada, ela produz grandes resultados, né? Então,
Assim também, quando você planta conhecimento em uma associação, quando você investe em uma comunidade, você planta uma semente ali, ela com certeza ela vai trazer grandes resultados. É uma satisfação muito grande não vou dizer de um dever cumprido hoje, mas de um início de cumprir um dever nosso, de ser humano também, de estar levando o conhecimento às pessoas que necessitam, às pessoas que não têm condição de buscá-lo. Muito bom, né? Poder acompanhar esse trabalho em conjunto, né? De auxílio, ajuda das associações junto aos produtores, pequenos produtores, principalmente dessa região tão bonita aí na Bahia, né? O que o seu Joacir falou, fantástico também, né? Um exemplo vivo, né? Hoje ele consegue ter muito mais oportunidades, possibilidades com a cultura também, ali na alimentação de galinha e até de ovinos, por exemplo, né? Começar aí novas atividades, muito rico esse trabalho. E comentando aqui ao vivo com a gente, o pessoal, inclusive da Embrapa de Roraima aqui com a gente. Muito obrigada, Nilton Costa. Também está conosco o pessoal de Belém do Pará, o Jonas. Obrigada pela audiência. Claudete aqui comentando, né? Fantástica a parceria para levar conhecimento a agricultores não assistidos, exatamente o que falamos aí há pouco. Uma revolução de conhecimento, melhor qualidade de vida aos pequenos produtores, com toda certeza. Sandro Elias aqui com a gente, o Reinaldo Marques, muito bonita aí essa reportagem bonita de se ver. O Paulo aqui com a gente, parabéns pelo trabalho, estou com vocês. Muita gente aqui nos nossos comentários e é assim que a gente gosta, viu? Continua interagindo, participando ao vivo aqui com a gente. E daqui a pouco a cultura do sorgo como opção na safrinha com sua combinação de híbridos. E sobre as condições do clima, eu converso ao vivo com Amanda Souza, meteorologista da Meteored. É já no próximo bloco. Quem pensa grande, vai além na proteção, unindo as melhores soluções em tratamento de sementes. O eficiente inseticida Dermacor e o inovador fungicida Rancona T. Juntos, proporcionam uma proteção completa da sua semente contra pragas e doenças iniciais da soja, contribuindo para o aumento da produtividade e rentabilidade. Atenção! Produto perigoso, de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. Estamos de volta e ao vivo aqui com muito mais Agro em Foco TV Digital para vocês. E agora a gente fala sobre a combinação de híbridos, que é uma prática de manejo que garante maior produtividade para a lavoura e ganha relevância quando o sorgo é uma opção na safrinha. É o que mostra agora a repórter Lara Leão, no interior de São Paulo. O sorgo tem sido uma opção para a safrinha em várias regiões do Brasil. Nesta fazenda, em Tapetininga, no interior de São Paulo, tem milho, aveia e sorgo. A maior parte dessa produção é para subsidiar a pecuária. A área de sorgo vem crescendo e já são 200 hectares, o dobro comparado ao ano passado. O planejamento é plantar mais sorgo ainda no ano que vem. Estamos, na verdade, até dobrando a área que nós cultivávamos, né? Então nós cultivávamos 100 hectares, hoje estamos cultivando 200 hectares e a tendência é aumentar. Nós temos mais uma fazenda para estar abrindo, né, que foi comprada recente, né? Então é para nós chegar aí na casa aí dos 300 hectares, 400 hectares. E a rentabilidade hoje tudo tá bom, né, entre aspas, mas para nós o sorgo tem nos agradado muito. Não tivemos perca com o sorgo. Se eu falar do sorgo mal, do sorgo, eu estou pecando. Graças a Deus ele tem nos dado muitas alegrias, na verdade. A soja foi plantada mais tarde por questões climáticas. A janela para o plantio do milho safrinha ficou apertada.
Com um ciclo menor de mais ou menos 125 dias, o sorgo se tornou uma opção melhor que o milho, que tem o ciclo médio de 150 dias. O sorgo é uma cultura que vem muito a calhar aqui na nossa região. O porquê? É sabido que a cultura do milho, que é a cultura mais plantada no pós-soja, né, a cultura de safrinha, ela tem uma janela de plantio mais adequada para a sua produção. Nos trabalhos feitos em mais de 800 locais pela empresa, mostra que a cada dia que a gente vai plantando o milho mais tardio, perde-se em torno de 54 a 60 quilos por hectare. A cultura do milho, ela tem em torno de 150 dias, né, e a cultura do sorgo, 120 dias. Com isso, nos fechamentos de plantio de milho, principalmente em anos que a soja é plantada mais tardia, o milho fica muito apertado. Então o sorgo entra com uma excelente opção no fechamento de safrinha, devido ao seu ciclo, podendo nos oferecer uma grande rentabilidade. A técnica usada aqui é a combinação de híbridos diferentes. No início do plantio foi usado o híbrido de ciclo mais longo, combinado com outro de ciclo mais curto. Mas a cultura também tem seus desafios. Nessa parte da lavoura foi plantado um híbrido mais precoce, que já está em fase de florescimento. O problema é que tem feito frio na região. Nessa madrugada mesmo, os termômetros marcaram 5 graus. Isso dificulta a fertilização dos grãos e deixa a planta mais suscetível a doenças. É fundamental a combinação de híbridos de sorgo. Por quê? Temos materiais de ciclo mais longo, que optamos por fazer no início do plantio, em torno de 130 dias esse sorgo, que é o 50 a 60 nosso, o híbrido, né, com excelente potencial produtivo. Podemos plantar ele na abertura de safrinha, diminuindo o risco de uma geada lá no final. E quanto mais tarde vai chegando a janela de safrinha, optamos por fazer híbridos com ciclo mais curto, no caso um 84G05, também um outro híbrido nosso com excelente potencial produtivo, porém com um ciclo mais curto, diminuindo então os riscos de geada no final do plantio. A cultura do sorgo, ela é rodeada de alguns desafios, né? O primeiro que podemos citar é a questão do herbicida. Hoje ela fica um pouco limitada, principalmente para gramíneas, né, que são plantas de folhas estreitas. O sorgo ele não tem herbicida hoje em pós-emergência que controla as principais folhas estreitas da cultura, né? Eu acredito que está caminhando aí no futuro próximo ter um andamento melhor sobre essas tecnologias de herbicida. Outro ponto fundamental seria o pulgão amarelo. O pulgão é uma praga que está vindo este ano aí com a população muito grande de pulgão. Isso daí inviabiliza a cultura, você tem perda de produtividade, porque o pulgão ele suga as folhas bacheiras, você tem uma perda de folhas, né? E a perda de folhas, você tem uma perda de fotossíntese, você tem uma perda de fotoassimilados e uma perda de produção. O outro fator seria a biotecnologia, né? O controle de lagartas hoje é feita totalmente por inseticidas, né? Inseticidas convencionais, não tem uma biotecnologia que tenha esse controle. Eu acho que a última, que é também não menos importante, seria doenças, né? No caso da ergot, que é a mela, que traz aí uma perda muito grande, inviabilizando até a colheita em algumas áreas, né? Sem dúvida, o sorgo é uma cultura não muito fácil, como muitos dizem, né? É uma cultura ainda melindrosa, que a gente tem que ter uma atenção muito grande sobre ela, né? Porque tem uma diferença pequena de investimento de uma lavoura bem conduzida para bem conduzida, né? De uma bem conduzida para uma não conduzida. Então você pode ter uma diferença muito grande de produtividade com pouca diferença de custo. A estimativa é que na safra 2020-2021, 2,5 milhões de toneladas de sorgo sejam produzidas no Brasil, um aumento de quase 4% em relação à safra passada. E os preços do produto no mercado também vêm estimulando produtores a optar por essa cultura. Você vai fazer hoje milho, você vai fazer milho sequeiro, complica. E a janela, para mim, na minha opinião, aqui no município de Itapetininga, São Paulo,
procuro plantar milho até 15 de fevereiro, é o meu limitante. Então eu procuro plantar o sorgo já na sequência, por o motivo que o ciclo é mais curto e depois eu posso estar entrando com a outra cultura, né? Que seria o pós-sorgo feijão, irrigado. Por isso é o motivo de eu estar com o sorgo e pela rentabilidade. Porque o milho eu vou gastar mais em hectare e vou colher praticamente a mesma coisa do sorgo. Se eu vou colher de sorgo aí 200, 240 sacos por alqueire, é o que vai ser hoje a média de Itapetininga, de safrinha falando em milho. Então o custo-benefício do milho hoje está bom, né? O valor agregado em sacas, né? Mas o sorgo acompanha, não tem mais aquela questão em porcentagem. Hoje há necessidade de falar mais alto. O calendário, ele é muito curto, você tem que trabalhar ele o ano inteiro. Só ter aquele tempo para correção de solo. No restante você tem que aproveitar a terra. Dar condição, colocar o que precisa e partir para cima, não pode parar. E é o dinheiro, né? É a rentabilidade, tem que correr atrás. Lindo exemplo aí que a gente acabou de ver no interior de São Paulo, então, sobre a opção do sorgo, né, na safrinha, com a janela aí mais curta, né, em comparação com o milho, virando aí um ótimo exemplo de rentabilidade para os produtores. A gente ouviu muito bem esse potencial produtivo com a cultura do sorgo também ali na região. E olha, não param de chegar recados aqui de várias partes, né, do nosso país. Então, muito obrigada aí ao Murilo, muito boa reportagem de sorgo. A gente que agradece. O Venício Orso, parabéns aos envolvidos aí pelo projeto do Agro em Foco. Muito obrigada, é uma equipe aqui super afinada, cada um ali desenvolvendo o seu maior potencial frente aí para levar a audiência, né? Um grande projeto, um grande produto a todos vocês. O Carlos Alberto Filho, parabéns aí pelo projeto, muitíssimo obrigada e continuem escrevendo aqui pra gente, porque agora a gente vai falar que no momento, né, o inverno, eu não sei na região de vocês, viu? Mas segue bastante rigoroso aí em várias partes do país. Olha só, uma massa de ar polar fez despencar as temperaturas nos últimos dias, praticamente, né, em todo o Brasil. Nós tivemos neve, geadas e chuva. Será que essa situação pode agravar ainda mais aí nas consequências para as lavouras? Bom, para falar então sobre as condições do clima, tendência, a gente recebe agora no Agro em Foco TV Digital Amanda Souza, meteorologista da Meteorred. Oi, Amanda, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso Agro em Foco TV Digital. Olá, boa noite, Renata, boa noite a todos. Pois é, olha só, já chegaram aqui algumas dúvidas, né? Entre elas o Wesley, que perguntou sobre as previsões de chuva ali para a região central de Minas Gerais. A gente já responde para ele, mas antes eu quero falar sobre um assunto que impactou muito, né, os produtores nessa semana, desde o início da semana, as condições de geada, afetando principalmente ali grande parte do Paraná, outras regiões importantes, milho segunda safra, que já veio aqui, como a gente já vem comentando, né, numa janela mais atrasada em função ali da soja e depois teve uma janela muito apertada, sofreu estresse hídrico e não bastasse agora então a geada afetando a produção, a lavoura, né? Explica pra gente esse fenômeno, por favor, Amanda. Pois é, Renata, uma situação bastante complicada aí dos produtores rurais, que já vem enfrentando, como você comentou, esse estresse hídrico, tem faltado chuva, a janela ficou apertada aí para o milho segunda safra, e de fato com esse atraso também, aí fica mais suscetível a essa época do ano, mais fria. Já é comum esse frio mesmo no inverno, mas tivemos aí nesses últimos dias um frio um pouco mais intenso, que de fato atingiu aí grande parte do Brasil. Foi a entrada
chegada da primeira onda de frio de 2021, que derrubou as temperaturas de forma bastante acentuada, não só no Centro-Sul, mas chegou também em áreas do Nordeste, do Norte, mas de fato o Centro-Sul é que registrou as menores temperaturas. Como você já adiantou, tivemos aí relatos, registros aí de neve, teve muita geada. A geada é sempre uma grande preocupação, claro, para os produtores rurais. E, infelizmente, esse fenômeno aí aconteceu de forma bastante intensa e pegou, sim, áreas produtoras aí não só no sul do Brasil, mas com certeza com maior intensidade aí na região sul do Brasil. Foi mais abrangente essa geada na região sul, mas tivemos também registros, relatos aí de geadas em áreas do centro-oeste, do sudeste também. Então é um frio que aconteceu de forma muito intensa, mas é por conta aí dessa onda de frio, a primeira de 2021, após a passagem de uma frente fria. Então, um frio que realmente veio e ainda atua um pouquinho, viu? Esse frio ainda deve continuar um pouquinho, mas já está perdendo intensidade. Mas, de fato, foi uma onda de frio muito intensa e com uma amplitude muito grande. Amanda, a gente fica atento, fica de olho, né? E você trouxe algumas tendências para nós, mas antes da tendência a gente vai ver o que ocorreu, né, nos últimos meses em relação às anomalias, né, que a gente chama das precipitações. Explica para nós, Amanda. Exatamente, Renata. A gente já vem comentando, né, desse estresse hídrico e isso não está acontecendo de agora, não é uma coisa que está acontecendo agora. Já é uma chuva que vem faltando aí em grande parte do Brasil desde o ano passado. A gente acompanha essa falta de chuva regular, essa chuva distribuída, que é o que o agro precisa. Também não pode ter aqueles eventos muito extremos, chover muito num dia só. Não adianta, a gente tem que ter uma chuva bem distribuída, uma chuva regular. E isso não está acontecendo desde o ano passado, principalmente aí de setembro, outubro. Essa chuva deu uma atrasada, o período úmido do ano passado atrasou para começar. A chuva só foi começar a engrenar mesmo no mês de novembro do ano passado, mas aí já perdeu a janela ideal dessa chuva, desse período úmido. Então o período úmido também foi mais curto desde o ano passado, porque aí nesse ano também essa chuva acabou um pouquinho mais cedo, então faltou chuva, teve todo esse estresse hídrico e, claro, afeta as áreas produtoras. Aliás, afetou grande parte do Brasil em diversos setores, não só com relação a realmente a soja, ao milho, e atrasou agora o milho segunda safra também, afetou bastante porque faltou umidade no solo, então jogou já para essa janela menos ideal nessa época do ano agora, mas isso atrapalhou em diversos setores. Tivemos um aumento das queimadas, é sempre uma grande preocupação. Então as queimadas também é uma preocupação para o produtor rural, porque a queimada avança sobre as áreas dele, pode atingir áreas produtoras. E temos também agora a crise hídrica no Brasil, por conta dessa falta de chuva, viu, Renata? Pois é, a gente tem acompanhado isso bastante de perto também, por isso que eu gostaria de te perguntar, água no solo, o que a gente tem aqui para apresentar para a nossa audiência? Bom, a água no solo, principalmente aí no Brasil Central, ainda com baixíssimos índices de água disponível no solo, ainda é muito preocupante. A gente vê essa área vermelha do mapa aí, que é onde é a situação mais crítica. O solo está muito seco, isso ajuda também aí nas queimadas. Já tem essa grande preocupação dos produtores, esse estresse hídrico, então vem as queimadas aumentando. A gente vê, por exemplo, o estado de Minas Gerais praticamente todo vermelho, né, com esses índices baixos. E a gente viu que o estado de Minas Gerais aí aumentou o número de focos de queimada, não registrava um número tão grande assim há 14 anos. Então é de fato um número de queimadas que passa de 1.200 aí desde o início do ano até agora só no território mineiro, e que a gente não via há muitos anos. Então, realmente está faltando muita chuva desde o ano passado, a situação é bastante complicada. Então, os produtores rurais realmente estão vendo, né, um cenário mais crítico dessa água disponível no solo. A gente vê que na região sul do Brasil já tem um excesso ali, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente já até está acompanhando aí o plantio do trigo no Rio Grande do Sul, que está de forma um pouco mais cautelosa, avançando de forma um pouquinho mais lenta por conta desse excesso de umidade que acaba atrapalhando. Então, a gente vê aí discrepâncias no Brasil, onde falta muita chuva, onde está com muita chuva. Então, é um cenário bastante complicado no Brasil.
Pois é, agora julho, né? Como fica julho, se comporta aí, respondendo ao Wesley, que quer saber da volta aí das chuvas para a região central de Minas Gerais. Amanda, também estou aqui com o comentário do Carlos Halpe. Se já tem alguma ideia de quando as chuvas voltam no Brasil Central? Todo mundo aí questionando, né? Vamos responder então ao Carlos e ao Wesley. Como é que está projetado esse julho que começa? Vamos lá, olha, Carlos e Wesley, a situação não é muito favorável. Nessa primeira semana aqui do mês de julho, começou hoje aí o mês de julho, temos pouca chuva em grande parte do Brasil. Esse mapa mostra aí a anomalia de chuva que a gente espera para essa primeira semana. Então, as áreas em branco do mapa, uma anomalia, uma chuva que deve ficar ali dentro da média, nem abaixo, nem acima, mas lembrando que durante essa época do ano a média de chuva é baixa, né? Então ali 20 milímetros, 30 milímetros no máximo que deve ter. Agora as áreas em amarelo, né? Áreas mais ao sul aí do Brasil, uma chuva abaixo da média, ou seja, não há expectativa nesses próximos dias. As simulações mais recentes aí dos modelos meteorológicos não apostam em chuva nesses próximos dias. Então, essa anomalia é bem negativa mesmo. Então, de modo geral, Renata, a gente não deve ter registro de chuva, principalmente de chuva significativa aí no decorrer dessa primeira semana do mês. Na segunda semana, que a gente já coloca o segundo mapa aí, não muda muita coisa. A anomalia dá uma diminuída aí na região sul do Brasil, mas ainda de modo geral continua negativa. Ou seja, pelo menos esses primeiros 15 dias aí do mês de julho, um tempo bem mais seco na região sul do Brasil. Mas lembrando que no sudeste, no centro-oeste, também não deve ter muita mudança do que está acontecendo agora. Então, principalmente aí com chuva significativa, que reverta o quadro, né, de estresse hídrico, de queimadas, não. Por enquanto, pouca chuva mesmo, de fato, na maior parte do Brasil. A gente já vê chuva mesmo só no extremo norte lá, mas em grande parte do Brasil a situação continua a mesma. Na terceira semana, já partindo aí para a segunda metade do mês de julho, a gente já vê o cenário mudando um pouquinho mais, ficando um pouco mais favorável para a chuva, mas os modelos ainda não apostam em chuva significativa, principalmente no Brasil Central. A gente vê que tem uma pequena mudança ali em áreas do litoral, entre o Paraná, São Paulo, que mostra que pode ter chuva, pode ter, por exemplo, a passagem de uma frente fria, mas ainda de forma muito costeira. Não é aquela chuva organizada que leva a chuva, né, bem distribuída para o Brasil Central. Então, esse quadro, principalmente da umidade baixa, não deve ser revertido. Os modelos não apostam numa chuva que consiga reverter esse estresse hídrico. E já partindo para o finalzinho do mês de julho, também volta, continua esse tempo mais seco. Na verdade, na última semana, a anomalia continua negativa, até volta a ficar um pouquinho mais negativa na região sul do Brasil. Então, de modo geral, para o mês de julho, praticamente não muda nada, né, Renata? Nessas próximas semanas, as 4 semanas, tem um cenário bastante parecido, anomalias negativas no sul, uma chuva dentro da média no sudeste, no centro-oeste, mas lembrando que é pouca chuva, que já é dentro da normalidade, da climatologia do mês. Então, de modo geral, o mês de julho ainda seco. Para a gente fechando aqui, Amanda, e para o período, né, para todo esse ciclo aí de inverno, o que a gente tem de estendida? Olha, os próximos meses, né, o próximo trimestre não vai ser muito diferente do que a gente espera já para o mês de julho. Então, os modelos ainda apostam nesse cenário de pouca chuva em grande parte do Brasil, ainda fica ali sudeste, centro-oeste, áreas do Mato Piba ali também dentro da média, mas lembrando que a média é baixa, e no sul do Brasil que é a grande diferença, porque diferente das demais regiões do Brasil, principalmente sudeste, centro-oeste, no sul, durante essa época do ano, a gente espera mais chuva. É um período um pouquinho mais úmido, então o sul deve sentir mais, tem essa falta de chuva no decorrer dos próximos meses, então a gente espera um cenário ainda mais seco em grande parte do Brasil até o finalzinho do inverno. E só para a gente completar, Renata, com relação à temperatura, a gente viu esse frio intenso, né, nesses últimos dias. Ainda tem um friozinho nesses próximos dias, até o final da semana, mas como eu disse no começo, o frio já começa a perder a intensidade. Isso já mostra um pouquinho o que os modelos estão apostando com relação à temperatura. Para julho, a expectativa é de temperaturas acima da média, ou seja, depois desse frio intenso todo,
A expectativa é de fazer calor no mês de julho, temperaturas aí acima da média, claro que não vai fazer aquele calorzão de primavera, verão, mas os modelos apostam em temperaturas acima da média para o mês de julho. Mas isso não quer dizer que não tenha frio, que não pode acontecer de novo, por exemplo, essa onda de frio que aconteceu até o finalzinho do inverno. Então, a gente não descarta novos episódios de ondas de frio, novos episódios de geada, por exemplo. Então, o produtor rural, apesar da temperatura subir a partir de agora e durante o mês de julho, o produtor rural ainda tem que estar em alerta, assim, no centro ou sul do Brasil, que pode ter outras quedas de temperatura até o finalzinho do inverno, e esse risco está previsto para ser maior, Renata, no mês de agosto. Então, apesar do mês de julho agora dar aquela tranquilizada no produtor rural com relação a esses riscos, no mês de agosto a gente volta a ficar de olho. Obrigada, então, Amanda. Foi ótimo tê-la aqui, te rever, e a gente se fala com certeza em outras oportunidades, viu? Um beijo para você, boa noite. Obrigada, Renata. Obrigada a todos vocês pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Olha só, aqui com a gente o Fábio Balocchi Pellegrini. Muito bom programa, parabéns. A gente que agradece a companhia e a audiência. O Júnior Almeida de Irecê, na Bahia. O Omar aqui com a gente também. Sejam sempre muito bem-vindos aqui todas as quintas-feiras no nosso Agro em Foco TV Digital. E chegamos ao fim, então, de mais uma edição do Agro em Foco TV Digital. Lembrando sempre que você também pode nos acompanhar lá nas nossas redes sociais. Como sempre, né? Todas as quintas-feiras temos um encontro especial marcado às 7 horas da noite aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma ótima noite para todos vocês. Até semana que vem. Tchau!